Olá para você que acompanha o USCS Consciência, um programa que busca profissionalizar o campo da divulgação científica e dar visibilidade a projetos desenvolvidos na Universidade Municipal de São Caetano do Sul. O USCS Consciência foi criado para conectar ciência e sociedade e se dedica à prática de divulgação científica a partir dos meios de comunicação em diferentes formatos e linguagens. Eu sou Arquimedes Pessoa, jornalista e professor. E no programa de hoje você conhecerá um pouco mais do trabalho Feminismos e Histórias de Vida, engajamento de jovens mulheres do ABC Paulista. Conosco está a sua autora, a mestre em inovação na comunicação de interesse público pela USCS, Angélica Aparecida Sanches. A sua orientadora nessa pesquisa foi a professora doutora Rebeca Nunes Guedes de Oliveira. Angélica é licenciada em Letras pela Universidade 9 de Julho, especialista em formação de docentes para o ensino superior naquela mesma instituição. Angélica, obrigado pelo seu tempo e bem-vinda ao USCS Consciência. Obrigada. Então, eu começo do começo, né? A sua entrada no mestrado da USCS e a escolha pela professora Rebeca já carregava essa temática ou foi algo que vocês discutiram entre vocês e emergiu esse tema? Eu sempre tive ligação com o feminismo, sempre estive nessa linha sempre gostei de ler sobre gênero, e a Rebeca já trabalhava também com essa vertente, né? Então acabou casando, a gente tinha isso em comum, né? E era um tema que eu comentei com a Rebeca que eu sempre tive interesse em tratar, então a gente acabou decidindo por seguir por essa linha. Agora, a gente sabe que quando a gente entra no mestrado, né, o problema costuma ser desse tamanho, que a gente acha que vai conseguir responder em 2 anos, e aí a gente vê que a ampulheta começa a correr, e a vida, os boletos chegam, você tem que trabalhar, estudar, e ler, fazer trabalho, participar de seminário e tal, e aí, às vezes não vira, né? Para vocês chegarem nessa pergunta, problema, que eu vou ler para quem nos vê e quem nos ouve, é como se dá a constituição do feminismo a partir das narrativas de jovens mulheres, considerando as suas formas de expressão, pautas e engajamentos na reunião do Grande ABC? Demorou muito para sair essa pergunta? Um pouco. A gente já tinha em mente tentar descobrir como que as meninas se tornam feministas, como que alguém se torna feminista, mas afunilar tanto a ponto de colocar esses tópicos de expressão, de engajamento, de decidir por esses tópicos específicos, demorou um pouco. Porque inclusive são conceitos, né, que emergem, acho que durante a sua época de construir o teu trabalho, você fala, isso é legal, isso não me interessa, né? E, inclusive, você fez um recorte geográfico, né, com o ABC. Sim. Provavelmente é porque você é do ABC, né? Mas, enfim, faz todo sentido. Aí você disse lá no teu trabalho, está escrito, que a motivação para o presente estudo reside no interesse pelas inquietações e vivências dessa nova onda, em especial das mulheres jovens, além da sua tomada de ações, seja nas esferas públicas ou privadas. O feminismo, às vezes ele é visto com bons olhos e às vezes com maus olhos, como radicalismo. Assim. Era claro para você o conceito de feminismo quando começou? Mudou de alguma forma a partir das suas leituras? Não, para mim sempre foi claro. Eu sempre me alinhei com o feminismo, esse feminismo que é para todo mundo, esse feminismo que entende que cada mulher tem suas necessidades específicas, né? Eu sempre me alinhei com o feminismo, então eu acho que já era claro para mim, mas eu queria saber se era claro para outras pessoas, né? Essa é a questão que tinha que estar. Se aquilo que você via, essas outras pessoas viam a mesma coisa. Sim. Ok. Foi uma bola de neve, assim. Foi uma indicando a outra, foi que eu fui chegando nelas. Eu entrei em contato com várias líderes de movimentos feministas no ABC e pedi indicação de mulheres nessa faixa etária, né? De 18 até 20 e tantos anos. Então... Essa faixa etária você definiu com a Rebeca, para ser jovens, para considerar o tal do jovem, é isso? Sim, jovens adultas, né? E quem foi a primeira que você chegou e já topou? Quem foi? Assim, é alguém que você já conhecia? Não, eu não conhecia. A primeira que topou foi a Yara. A Yara é de Ribeirão Pires. Na verdade, ela é de uma cidade do interior, mas ela atua na região de Ribeirão Pires, né? Ela é vereadora. Eu expliquei a pesquisa para ela, ela aceitou me dar entrevista. A gente reuniu logo no começo já. Vocês tinham uma pauta, você e Rebeca definiram um questionário
questionário para fazer a mesma pergunta para todo mundo, não é isso? Sim, as mesmas questões para todas. A gente já tinha um roteiro de questões a serem seguidas. E pelo que eu vi, parece que 4 foram presenciais e uma foi por Zoom, né? Acho que você usou, não é isso? Isso, todas as 4 foram presenciais e uma foi por Zoom. Ok. Aí você foi lá, começou a primeira, ela te indicou para uma segunda, que indicou para uma terceira, que indicou para uma quarta, foi para uma quinta. Aí por que você parou em 5? Você já achou suficiente ou assim, acabou o tempo? Acho que um pouco dos dois. Mas principalmente a gente achou suficiente, porque deu muitos. A gente conseguiu reunir muitos dados, né? A partir da história de vida delas, muita coisa para estudar, para ler, tem bastante informação. Então a gente quis fazer uma coisa muito mais esclarecida, muito mais focada, né? Mesmo que sejam só poucas 5 pessoas, sim, mas muito mais profunda do que pegar muitas pessoas e não ter uma profundidade na análise. E o perfil das outras 4? Você lembra? Você pode falar? Não sei se, aliás, não sei se está dando um nome real, você pode dar um nome falso também, não tem problema. Todas permitiram que eu usasse o nome real, né? Tem a Maria Clara, que tem 18 anos, a mais nova da pesquisa. A Bruna tem 23 anos. A Luciana também tem 20 e tantos anos, ela tá nessa casa de 20 anos. A Yara, a mais velha, ela já passou dos 30, já chegou nos 30 anos, né? Ela fez 30 esse ano agora. Ela tinha 29 na época da pesquisa, ainda se encaixava dentro da faixa etária. E a Leal, que era também nova, 23 anos. Ok, e aí, bom, terminada as entrevistas com as pessoas envolvidas, você teve que transcrever tudo isso, que dá um trabalho danado. E aí, o que você fez com isso tudo? Você usou algum tipo de software? Vocês foram fazendo análise de conteúdo, colocando em caixinhas, tentando pegar trechos e confrontando? O que você fez para trabalhar o conteúdo? Eu, depois com as transcrições feitas, eu fiz a leitura, né, de cada uma das transcrições, já destacando trechos, né, por categoria. Então, a categoria gênero, eu já lia procurando isso, né? Então, eu fiz a leitura, revisitei o texto várias vezes para poder conseguir destacar. Eu fiz um quadro a partir dessas leituras, eu fiz um quadro com cada categoria separada, colocando os trechos que eu destaquei para poder trabalhar já mais separadinho, né? Porque no final você falou que separou em 2 grandes categorias, né? O tal do tornar-se feminista, trajetória de vida, e o engajamento, né? Feminismo e engajamento. Ficou muito claro na fala delas, essas 2 categorias, para você poder dividir dessa forma? Um pouco, sim, mas ao mesmo tempo, as 2 categorias são tão interligadas, né? Elas estão falando da vida delas, e aí quando elas falam da vida delas, elas falam como elas se tornaram feministas. E aí elas falam sobre gênero, aí elas falam o que elas pensam sobre isso, como elas chegaram nisso. Tá tudo muito interligado, né? Então, separar em 2 categorias grandes assim foi um pouco difícil, mas a gente conseguiu. A gente sempre fala que em pesquisa a hipótese é uma pergunta não respondida. Então, a tua hipótese, antes de começar as entrevistas, seria que você confirmaria ou não determinada afirmação sobre o feminismo. Bom, e aí, óbvio, você confirmou ou refutou a tua hipótese inicial. Houve alguma coisa na fala das 5 pessoas aí que você conversou que te surpreendeu positiva ou negativamente, ou foi sempre mais do mesmo? Era isso que eu sabia que elas iam falar, ou nem imaginava que poderia ter sido isso? Olha, eu acho que o que me surpreendeu mais foi que a maioria das meninas, elas tinham muito conhecimento das vertentes do feminismo, e a maioria delas eram feministas marxistas, né? Eu não esperava que a maioria fosse feminista marxista quando eu comecei as entrevistas. E foi interessante ver como elas têm conhecimento, mesmo novas, né? Elas têm conhecimentos do viés de classe, de outras coisas. Além do feminismo, elas trazem essas interligações, né? De viés de classe, não só de gênero, né? Então, isso me surpreendeu bastante. Uma coisa que a gente ouve muito, uma palavra, né, uma expressão, né, sempre ligada ao feminismo, é o tal do empowerment, né, que ficou traduzido para o português como empoderamento, né? Essa foi uma fala comum das 5 entrevistadas? Sim, sim. Elas usaram ligadas à questão de dar às mulheres condições de acordo com as necessidades delas, né? Elas usaram nesse sentido. Antes da gente chegar lá no teu produto, que eu acho que normalmente a cereja do bolo é o produto, que é aquele que fica mais visível para o público externo, né? Eu queria saber
do seu processo do mestrado, a banca de qualificação, não a de defesa. Defesa, a gente sabe que defesa a gente apanha, mas no final vira 10, tal, ok, né? Mas a qualificação, eu acho que é aquela que fala, vai por aqui, vai por ali, você está fazendo bobagem, está usando isso, que te clareia normalmente para depois você deslanchar. Como é que foi a experiência da Quali? A banca te ajudou bastante ou ela jogou água no teu chope aí? Não, me ajudou bastante. A banca me deu orientação para seguir pelo caminho certo, né? Mas, assim, em questão de abordagem, tenta abordar mais isso, tenta abordar mais aquilo, você tá falando pouco disso, né? Foi nesse sentido, assim, que eu tive orientação da banca. Deu uma boa base para a continuação do projeto. E a mesma banca da sua qualificação foi a sua banca da defesa? Sim. E a banca curtiu o trabalho, falou que estava ok, era bem isso? Ou porque eu sei que você tem um problema de tempo também, né? Você foi bem corrido, não sei se você teve algum problema durante. Normalmente as pessoas têm problema durante o mestrado, né? Mas não sei se você não pegou pandemia, né? Você pegou o rabicho da pandemia, né? Peguei só o finalzinho, assim, bem já. Eu comecei em 2021. Uhum. Então já estava mais fraquinho, né? A aula já era presencial, né? Não, eu fiz online. Então, online, é. Agora, diga uma coisa, indo para o teu produto, em que momento surgiu o produto, né, esse formato que você vai explicar para a gente o que é, se era algo que você já via lá no comecinho, falar, eu não sei o que eu vou estudar, mas eu estou pensando num produto assim, ou ele também emergiu a partir da conversa com a sua orientadora? E fala o que é, né, porque as pessoas não sabem, eu sei porque eu estou lendo aqui. Sim, são contos baseados em algumas situações, algumas coisas que foram destacadas nas narrativas que eu colhi, né? Então, criar contos. A ideia inicial que a gente tinha era de criar um livro de história, né? De histórias. Mas aí a gente acabou optando pelo conto, porque o conto dá para você focar numa situação e ter só sobre ela, né? A gente queria que essas histórias, essas narrativas que eu colhi, elas fossem direcionadas para algo que um público um pouco mais jovem conseguiria ter acesso, né? Então, mais jovem do que as meninas que foram entrevistadas. A gente está considerando esse pessoal adolescente que começa a virar feminista, né? Esse público infanto-juvenil, né? Que está ali conhecendo as coisas ainda, está se questionando. A gente quis atingir esse público com os contos. Mas esses contos que você chegou a produzir, alguns contos, são baseados nas histórias das suas entrevistadas? Sim. E aí você colocou aqui no futuro, porque eu estou lendo o teu trabalho final, e ali tem um verbo no futuro, né? Que serão publicados em plataforma digital interativa. Eles já foram? Foram, eles estão no Wattpad. Tá, então seria depois legal se você mandar o link para mim, eu coloco embaixo da entrevista para as pessoas terem acesso para conhecer e tal, né? Então, mas esse produto, ele emergiu da sua cabeça ou foi uma conversa com a Rebeca? Foi uma conversa com a Rebeca. Tá, e você tinha habilidade para fazer isso ou você teve que terceirizar? Não, eu fiz. Eu sou professora de português também. Tá. Então, eu estou acostumada a criar narrativas, a trabalhar com texto, né? Eu dou aula de redação também. Então, estou acostumada com criação, né, escrita. Então, para mim, eu sempre gostei de fazer isso, eu sempre gostei de escrever. Então, foi minha ideia mesmo, assim, escrever do início ao fim. E por curiosidade, você fez a devolutiva para essas 5 entrevistadas? Você mostrou o link, você mandou o mestrado para elas? Porque normalmente as pessoas são entrevistadas, elas falam assim, o que ela vai fazer com essa informação, né? Aí você dá um acabamento acadêmico e no nosso caso, né, do mestrado profissional, ele vira produto ou intervenção. E o teu foi um produto que está falando da vida delas, inclusive, né? Você chegou a mostrar para elas o trabalho? Eu enviei o trabalho, mas elas só leram, elas não fizeram muitos comentários. Mas, inclusive, a plataforma, elas acessaram? A plataforma eu ainda não mandei, eu pretendo mandar. Então, porque eu acho que é ali que talvez esteja a cereja do teu bolo, né, para mostrar para elas, enfim, né. Ô, Angélica, tem alguma coisa que eu não perguntei sobre o seu trabalho, que seria legal você falar? Eu acho que, talvez, sobre a atuação delas, né, dessas meninas, e sobre essa questão delas virarem feministas. Todas elas viraram feministas em idade muito jovem, né. Algumas foram desencadeadas por coisas externas, né, todas elas por um acontecimento. Uma foi, por exemplo, por causa de um estupro
coletivo, ela viu a notícia, Nossa. E aí, a partir daí, ela começou a se engajar e começou a participar de manifestações na escola já, né? Eu acho que sobre a atuação delas, a Yara, por exemplo, ela... Em Ribeirão Pires, ela conseguiu construir a primeira casa de atendimento a mulheres, que não tinha direcionado um atendimento para mulheres. Em situação de risco? Situação de risco, isso. E todas elas estão engajadas na política, por incrível que pareça. Movimento Olga Benário, a Bruna, ela é do PSOL, ela é do Mais Mulheres. Tá. Enfim, acho que é isso, sim. Você sabia que o nome Olga Benário é o nome do Teatro de Santo André? Não sabia. É o Teatro Municipal de Santo André, embaixo tem o salão, chama Olga Benário. Eu lembro que você falou, tem tudo a ver com isso daí que você está dizendo, né? É, eu não sabia. Que legal. E para a gente encerrar, Angélica, a experiência do mestrado. A gente sempre, né, a gente quer saber porque alguns alunos sofrem demais, outros vão de boas, mas no final algumas pessoas falam, valeu fazer o mestrado porque melhorou a minha como pessoa, como profissional. Como é que foi a tua experiência de mestrado? Minha experiência foi boa. Eu já conhecia o mestrado, já tinha participado de algumas aulas antes de ser aluna. Uhum. E quando eu entrei, eu estava super animada, né? Eu não sabia muito bem qual ia ser meu projeto, eu sabia qual vertente que eu ia seguir, mas foi muito gostoso, né? O processo. O processo da pesquisa é mais duro, é mais difícil, é mais desgastante, mas é recompensador, né? É muito bom você ver depois o resultado final da sua pesquisa, ela pronta, né? Então, foi um desafio bem grande, eu acho. Nada é fácil, né? Mas para você conquistar a princesa, tem que matar o dragão, não tem jeito, né? Esse foi o USCS Consciência, programa sobre pesquisas realizadas na Universidade Municipal de São Caetano do Sul. Este episódio teve a apresentação de Arquimedes Pessoni e trabalhos técnicos de Márcio Roberto do Nascimento Filho. O USCS Consciência é uma produção da Coordenadoria de Comunicação e Universidade de São Caetano do Sul e pode ser acessado no canal do YouTube da USCS e nos aplicativos de podcast. Você encontra o USCS Consciência nas redes sociais Facebook e Instagram.